Oi, gente, boa noite. Nós estamos aqui hoje fazendo a estreia do nosso programa, um programa diário, que tem por objetivo sanar as dúvidas do telespectador da nossa cidade, onde as pessoas com certeza têm dúvida com respeito ao tema filosófico, científico e religioso da doutrina espírita. É claro que na nossa estreia bate um pouco de nervosismo, eu espero, e a compreensão do nosso telespectador com respeito às dificuldades que a gente vai ter, porque hoje, como estamos falando, nós estamos estreando o nosso programa. É com muita alegria, pedindo a Deus o amparo necessário para as nossas realizações. O nosso objetivo, é claro, é simples, humilde, ingênuo até certo ponto, porque não temos por objetivo aqui formar novos espíritas, muito pelo contrário. O nosso objetivo aqui, no início desse trabalho, é apenas de esclarecimento às dúvidas que tantas pessoas têm. Queria mandar um abraço, um beijo muito querido para a dona Lilita, que nos ofertou, que participou do nosso cenário, e eu de antemão já agradeço e mando um beijo para essa querida irmã. Apresentando aqui também o nosso nobre companheiro, Gilmar também, e que, como nós também, participa do nosso programa. E eu gostaria de saber do Gilmar a expectativa para esse trabalho que se inicia hoje. Bem, meus irmãos, iniciando esse novo trabalho, estamos ansiosos também, como muitos, para levar um pouco da palavra espírita aos lares de vocês. Junto do nosso irmão Gilmar Cândido, meu nome é Gilmar Lopes, apresentaremos o programa Caminhos de Luz diariamente e rogando sempre a proteção do mais alto, dos espíritos superiores, do Mestre Jesus e do Pai Eterno, para que o nosso trabalho possa frutificar e realmente levar o que nós esperamos, esclarecimento e discernimento sobre muitos pontos que o Espiritismo veio clarear, né? Então estaremos aqui sempre à disposição dos irmãos para aqueles que quiserem trazer suas dúvidas, suas colocações, né? Enfim, para que a gente possa trabalhar sobre esse tema. Então nós trabalharemos também com um sistema de pergunta e resposta. Aqueles que quiserem trazer a TSGTV e o telefone e o Facebook serão divulgados oportunamente, estaremos nós à disposição para providenciar esses esclarecimentos possíveis. O tema nosso escolhido para que a gente pudesse começar o nosso trabalho é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino não é desse mundo. E eu falava aqui para o Xará sobre essa expectativa da gente começar com esse trabalho com respeito às dúvidas das pessoas que certamente por todos os lugares desse mundo se perguntam por que Jesus afirmou isso? E num dos diálogos, dos debates mais importantes que eu considero desse mundo, tenha sido de Pilatos e de Jesus. Um a personificação do amor e o outro a personificação do egoísmo e do orgulho. Onde Pilatos pergunta para Jesus: é verdade que tu és o rei? Então Jesus responde: tu o disses. E afirma seguidamente: o meu reino não é desse mundo. E eu acredito piamente que realmente o reino de Jesus não pode ser esse, né, Xará? Porque com tantas coisas que a gente tem provocado, com tantas indiferenças, com tantas discussões, com tantas dificuldades interiormente falando, com tantas reações que nós provocamos e que com tantas discussões, a nossa dificuldade principalmente de relacionamento, certamente não poderia e ainda não é desse mundo esse reino de Jesus. Gostaria que você pudesse falar também um pouco sobre essa questão. Essa questão, meu reino não é deste mundo, nos faz ir a outros pontos. Algumas perguntas básicas: de onde eu vim, por que estou aqui e para onde vou? Se a gente for analisar essas questões, muitas das vezes a gente fica sem um fundamento, sem uma base certa, e a gente muitas das vezes fica escorado na própria dúvida. A vida continua? Para onde eu vou depois dessa vida? Agora, um ponto é muito interessante ser
relevado nesse contexto. Primeiro, todas as religiões creem na vida futura. Porque uma religião que se diz cristã, ela é em cima do ensinamento de Jesus. E Jesus foi muito claro nas afirmações de que meu reino não é deste mundo. Então, logicamente, que após esta vida, que há a continuação do espírito, na vida, na espiritualidade. Então, por consequência, qualquer religião que se diga cristã e que afirme que não acredite em vida após a morte, obviamente ela estará se contradizendo em sua própria raiz. Então, todas, pelo menos as que eu conheço, as que se dizem cristãs, acreditam na vida após a morte. Logicamente, cada uma a seu modo, cada uma com seu entendimento. Mas todas dizem que o espírito continua sua jornada na erraticidade, no plano espiritual, no céu, seja lá qual for a denominação que queiram dar para esses fundamentos aí. Mas o mais certo de tudo que nós podemos, com certeza, é que o espírito, tão logo deixa a matéria, ele vai para o plano espiritual. Lá, a sua jornada tem continuidade. A doutrina dos espíritos, a doutrina espírita em si, ela é basicamente estruturada sobre esse ponto de vista. Porque nós recebemos, através de Kardec, a codificação espírita que veio clarear muito sobre o que acontece no plano espiritual. Chico Xavier e toda a sua codificação também, podemos até chamar assim, né? Claro. Toda a sua obra, contando com mais de 400 livros, inúmeros deles, ou grande maioria deles, falam sobre a vida espiritual, a continuidade da vida após a morte. A morte, para nós, né, Xará, é um termo, é uma forma da gente expressar o fim da vida material, mas o começo da vida espiritual. Assim como a lagarta, ela faz o seu casulo para tão somente depois se tornar a borboleta. E com as asas da borboleta, ela alça outros voos, vai em direção a outras jornadas. Mas ainda assim, é a mesma lagarta que se transformou, criou asas e foi para outros planos de vida. Assim também é o espírito. Nós estamos aqui hoje na matéria, aprendendo, e tudo que nós passamos aqui é essencial à nossa vida futura, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma colocação que eu acho perfeita, eu acho muito bonita realmente. Diz o seguinte, que quando um viajor está indo para um país distante, o que ele vai levar em sua bagagem? Será justamente aquilo que ele vai utilizar naquele país. Não é verdade? Se você está indo para a praia, você vai levar roupas de praia. Você não vai levar roupas de frio. Então, como nós estamos aqui, nesta vida, indo em direção à vida espiritual, nós temos que levar justamente aquilo que nós vamos utilizar lá. Uhum. E o que nós vamos utilizar nesse reino que Jesus demonstrou para nós? Justamente os tesouros do coração. Boas obras. As boas obras. A caridade, que nem a traça e nem a ferrugem consomem. Isso são os tesouros do coração que nós vamos levar dessa vida, né? E trocando isso mesmo em miúdos, o conhecimento, a inteligência, as virtudes que nós adquirimos através da caridade, os amigos também, né? Enfim, todas as vivências que se tornam positivas no nosso ser. Isto, tão logo adentremos nos planos espirituais, seja qual for a dimensão a qual nós pertençamos, é isso que será a nossa senha de entrada. É isso que será nosso cartão de visita. Porque chegando no plano espiritual, não haverá uma pergunta que a que religião tu pertenceste, mas sim quais são tuas obras, o que fizeste, né? E no plano espiritual não temos mais o corpo físico, mas temos o que podemos chamar de um corpo espiritual. Nós no espiritismo chamamos tecnicamente de perispírito. E esse corpo espiritual, ele faz refletir claramente as obras que nós
fizemos aqui no plano da matéria, no corpo físico. Então, tudo que se faz aqui fica arquivado, fica gravado no nosso próprio ser. A nossa consciência, essa sim, é uma juiz que nos inquire do nosso tempo, do que fizemos, do nosso dia a dia, das nossas amizades, das nossas inimizades. Tudo isso a nossa consciência inquire de nós. Tem mais alguma colocação? Não, só gostaria de agradecer e convidá-los para o dia de amanhã, onde a gente vai prolongar um pouquinho sobre esse tema, para ficar... É claro que nós não vamos responder todas as perguntas, porque nos foge ainda o entendimento de como colocá-los. Mas nessa questão é muito importante que se entenda como é que nós podemos fazer com que esse reino de Jesus ele possa imperar em nós e fazer com que cada dia, cada instante estejamos melhorados para poder fazer, como disse o Xará muito bem, para que a gente possa fazer e dar o nosso melhor aqui mesmo. O nosso muito obrigado e o nosso até logo, até amanhã no próximo programa. Até amanhã, estaremos com vocês.